Mediunidade e escolhas, os caminhos para uma mediunidade mais saudável em nossa vida. Vamos falar sobre esse assunto. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, assista o vídeo lá no final, curta se você gostar, indique para os seus amigos e não esqueça que dia 24 de julho de 2022 nós vamos ter o nosso workshop Expansão da Espiritualidade, que não é no canal, é um evento online. Entre aí no link, para você se inscrever e aí você vai conseguir ter mais informações. Vamos gastar o tempo do vídeo, com o nosso assunto, que é compreender, sobre as nossas escolhas, sobre a mediunidade e as nossas escolhas. Vejam que muitas pessoas falam do que é ser médium, de definições, e usam exemplos como, por exemplo, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, o Raul Teixeira e tantos outros médiums, mas, digamos assim, o Divaldo Franco e o Chico Xavier são exemplos muito próximos do que a gente vê e tenta traduzir o que é a mediunidade. Mas vejam, por mais que eles sejam pessoas maravilhosas e tenham uma missão, o Chico teve, e está tendo na espiritualidade, o Divaldo também tem aqui na Terra, essa missão maravilhosa, eles são pessoas diferentes da maioria dos espíritas. Veja que o fato de você se transformar em um espírita, só por isso você não vai se tornar um Divaldo Franco. Divaldo Franco tem a vida dele, restrita, não casou, não teve filhos, porém adotou milhares, pelo que sei, e tem toda essa missão maravilhosa. Mas você não precisa se colocar sempre neste patamar, porque quando você se coloca dessa forma, parece que você tem que renunciar à família, renunciar a tudo e qualquer coisa de relacionamentos, você não pode ter mais amigos porque você vai ter só... E associa muito a sofrimento. A gente vê lá os filmes e os sofrimentos que passaram, as dificuldades. Não que na nossa vida não tenha, nós também temos os nossos sofrimentos pessoais. Mas vejam que cada um precisa adaptar o seu caminho espiritual à sua realidade. E não mirar, é como a gente diz assim, nós temos que seguir o caminho de Jesus. Mas nós não vamos ser Jesus, nós temos que ser traídos, crucificados, muitas vezes nós somos, E Jesus deixou lá o exemplo de como você se relaciona nessas situações. Mas vejam, nós temos que repensar a ideia de como nós somos espíritas, de não impor tantas restrições. Nós temos que compreender que para você se tornar um espírita, você pode fazer tudo o que você quiser. Porém, como a gente sabe, nem tudo nos convém. E sim, nós podemos dançar, nós podemos ter amigos, nós podemos ir a festas, podemos ir a shows, podemos beber, que é um tabu na doutrina espírita. Olha, não pode beber porque senão a mediunidade vem os espíritos obsessores. Os espíritos obsessores gostam de pessoas viciosas, de pessoas que persistem no vício. Eles não gostam de uma pessoa que vai tomar uma taça de vinho no final de semana com a família. Isso aí para eles não serve, Então vejam, nós precisamos adaptar, compreender a nossa integração com a espiritualidade. É claro que todo excesso que nós eliminamos é saudável para a nossa vida física, fisiológica, corpo e espiritual. Então, é claro que não é indicado, por exemplo, se você quer ser um espírita consciente, que você viva se alcoolizando por aí, Então isso não é legal, não é bom. Mas isso quer dizer que você não pode beber de jeito nenhum? Não, você pode. Desde que você se contenha e saiba o momento, a hora e quando você vai cortar isso. Que você não sinta uma necessidade íntima e incontrolável. Se você sente isso, já é um sinal que você não deve beber, então. Toda pessoa, quando ela sente, por exemplo, em relação a qualquer coisa, a gente fala muito da bebida, E a comida? Quando você tem a necessidade íntima e incontrolável de comer, isso também é um problema. Quando você tem a necessidade íntima e incontrolável de ser maledicente, de falar mal das pessoas,
Quando você tem a necessidade íntima e incontrolável da sensualidade, que você não consegue se controlar. Então veja que todas essas coisas estão, é como se existisse um ponteiro e nós temos que estar buscando a razão dentro desse ponteiro. E isso não é só espiritismo, isso é psicologia também. Se você foge do que se chama normalidade, né? do socialmente aceitável, da normose, da normótica da vida, você já pode não ser tão aceito quanto você gostaria. Então veja que dentro da doutrina espírita também você tem que pensar nisso. O quanto você quer de evolução espiritual? O quanto você deseja? Qual é o seu alvo? Olha, eu quero viver muito bem com a minha espiritualidade, mas eu não quero ter tantas restrições. Então você pode, naturalmente. Você pode beber, você pode ir a festas, você pode fazer o que você quiser. Eu quero me tornar um anjo, um arcanjo dentro da doutrina espírita. Então esqueça tudo isso. Você vai ter que ser uma pessoa reclusa, você vai ter que ser uma pessoa que entra em muito pouco contato com pessoas negativas, e isso não existe. Então vejam que isso seria um ponto muito distante e estaria mais na nossa evolução lá, no plano espiritual, do que aqui. Então nós podemos sim buscar melhorar ponto a ponto. Assim como na Fórmula 1, né? Cada vez que alguém vai lá e aperta uma porquinha, consegue mais 0,05% de desempenho. E aí se descobre que se você encher o pneu lá 0,00 bar, você consegue mais 0,02 de desempenho. Se você baixar uma quilha do carro, você vai conseguir 0,05 de desempenho. E aí, com cada pontinho de desempenho que você melhora na sua vida, você melhora a sua questão espiritual. E é assim que nós precisamos fazer. Buscar cada ponto que nós precisamos melhorar e ir melhorando pouco a pouco. E não dar um grande corte em diversas situações na nossa vida e daqui a um mês você desistir, porque fica insuportável. Né? É a mesma coisa a pessoa com o vício que resolve largar de uma hora para outra. Muitas pessoas conseguem, mas muitas pessoas recaem, porque o corte foi muito rápido, o corpo está acostumado com aquele ritmo, então você precisa aos poucos ir se acostumando. É a mesma coisa com a leitura. Quantas pessoas querem ler muitos livros sobre a doutrina espírita, mas não estão acostumadas a ler. E aí elas pegam lá um livro dos espíritos, começam a ler. Não, eu tenho que ler já quase um livro. Todas as pessoas dizem aí que lê um livro em um dia. Nossa, mas eu fui ler, eu aguentei. Mal li 2 páginas, levei 1 hora, me distraí 1000 vezes. Porque você não tem o hábito. Então, aí o que vai acontecer? Essa pessoa, se ela tentar persistir a ler muito e não conseguir e fracassar, ela vai ter uma noção que aquilo não é para ela. E não é bem assim que funciona. Então nós temos que tentar prosperar, mas no pouco a pouco e nos se adaptando. Por essas razões também que muitos jovens não querem ir para a doutrina espírita. Porque entendem que a doutrina espírita eu posso me tornar médium, e aí vou ter que viver recluso, e aí vou ter que ser um Divaldo Franco, um Chico Xavier, eu não vou poder beber, eu não vou poder me relacionar com os meus amigos, porque eles nas reuniões sociais sempre têm bebida, aquilo atrai espíritos obsessores, atrai energias negativas, e a pessoa entra em uma verdadeira paranoia de coisas que podem acontecer. E não é assim que funciona. Você pode sim estar lá, para quem sabe você ser o peso da balança, trazendo aqueles amigos para conversas mais edificantes, para ideias, digamos assim, mais racionais, para nos momentos que a irracionalidade de algum surgir, você está lá para ser o contraponto, porque também se todo mundo abandonar, você quiser viver só entre os eleitos, os purificados, os iluminados, o que dizia Jesus? Não são os sãos que precisam de médico. Né? Então nós temos que estar entre as pessoas e usar de estratégias para que nós possamos manter a nossa integridade, sermos comedidos, estarmos ali, sermos aceitos e interagir e justamente influenciar positivamente, tá? Então sim, você pode ser um bom espírita, você pode transitar em diversos lugares, sempre com muita consciência das coisas e sendo uma boa ferramenta
ali para trazer as pessoas para o bem, para o amor, para a alegria, para a caridade, e não simplesmente abandonando as pessoas, acreditando que você vai se tornar um mártir. Tá? Então, meus amigos, isso é uma mensagem para você tranquilizar o seu coração, seguir um bom caminho, acreditando que você pode adaptar-se na vida a muitas situações. Um médium, ele pode ser uma pessoa alegre, feliz, sair de casa, socializar, ir no lugar que ele quiser. Porque ele pode, ele tem consciência das coisas que ele pode e não pode fazer. Até porque se você vai num lugar que tem algo errado e ali você sofre porque você gostaria de fazer aquilo, isso se torna um problema. Né? Então aí realmente você não deveria estar lá e deveria estar cuidando daquilo que faz você sofrer, daquilo que é negativo, mas faz você sofrer por não realizar. Então você precisa trabalhar isso, seja no centro espírita, com a leitura, educação mediúnica, seja com terapia, mas precisamos cuidar de nós mesmos para nós melhorarmos em diversos aspectos. Então, sejamos conscientes e tenhamos bom senso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui em mais esse vídeo. Muita paz, muita luz. Até a próxima.